algumas coisas diferentes para vocês. A primeira parte, nós vamos ter o desafio Fluna. Então, aqui no palco, né, nós temos o Alisson e o Rafael, da Fluna. E a Fluna, ela aceitou o nosso convite, né, de fazer uma coisa diferente para o evento. E vocês vão ver que é muito legal. Vocês já viram o desafio, né? Eles vão relembrar para nós. E nós vamos ver, né, os vencedores desse desafio. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson, eu sou fundador da Fluna. Antes da gente falar do desafio, eu acho legal a gente apresentar um pouco da tecnologia da Fluna, como que funciona a plataforma. Eu acho que quem se inscreveu teve acesso a essa plataforma, pôde mexer nos blocos lá. E essa imagem aqui, ela ilustra um pouco do que a Fluna tem trazido de tecnologia dentro do cenário de inteligência artificial. Quando vocês receberam acesso à plataforma, quem fez a inscrição, a gente, dentro da área de construção de fluxos, né, da plataforma, a gente tem blocos, pequenos blocos de código, que a gente chama aqui de peças dentro da plataforma. E a tecnologia da Fluna está justamente nesses blocos, que são hoje mais de 400 blocos dentro da plataforma, que executam um determinado tipo de ação. E dentro desses blocos tem Python, tem Java, tem C#, tem outras linguagens de programação, que combinadas constroem uma API, um fluxo de trabalho ou um fluxo de automação de processo. A gente tem alguns princípios para os nossos blocos de código, que a gente considera, primeiro, né, ele tem que ser um contexto isolado, ele não pode ter uma regra específica para aquele bloco de código, então ele tem que ser independente. Por exemplo, uma peça de fazer soma. Ela tem que ser independente da tecnologia ou da linguagem. Ela tem que estar numa linguagem de programação que vai trazer performance para aquele objetivo da peça. Então, por exemplo, a gente tem peças de leitura de planilha em XLS. E aí tem várias formas de você fazer essa leitura de planilha. Depende da quantidade de linhas, a formatação, o tipo de operação que você quer fazer com ela. E aí a gente tem algumas linguagens que performam melhor para esse tipo de objetivo. E a Fluna, ela trabalha essa conexão entre as peças através de um padrão de comunicação, onde a gente consegue levar uma informação que foi executada por Python para um C#, por exemplo, para um JavaScript. E fazer com que essa combinação de peças, né, trabalhem juntas para executar algum tipo de fluxo. A gente fala também sobre segurança e qualidade do código ali como princípios da tecnologia. Então, vocês receberam acesso à plataforma, essa aqui é a versão nova, é uma plataforma colaborativa, multiusuário, onde a gente consegue combinar e encaixar essas peças de forma dinâmica e trabalhar as condições ali dentro do fluxo que foi construído. Então, ele demonstra ali, por exemplo, que você pode criar caminhos diferentes, pode passar por códigos de programação diferentes para poder executar uma determinada tarefa dentro do processo. Recentemente, a Fluna foi selecionada pela Google para emergir no programa de IA generativa, lá em Cupertino, na Califórnia, para poder embedar dentro da plataforma, criar soluções dentro da plataforma para inteligência artificial, incluindo o modelo de linguagem deles mais avançado, que é o Gemini. Então, dentro da plataforma, a gente consegue utilizar a IA generativa através dessas peças, que estão disponíveis lá para poder construir esses fluxos. Deixa eu passar mais um aqui. Tudo isso, né, tudo que sustenta essa tecnologia, porque a gente está falando de executar em tempo real diferentes linguagens de programação, sem perder a performance de eu ter um código compilado dentro do meu processo. Então, a Fluna traz um nível de arquitetura muito alto para poder suportar essas execuções em tempo real dentro de uma nuvem. Aqui é um exemplo esse é um nosso conselheiro, o Marcelo Costa, da TakeBlip. Ele fala que a Fluna ela traz combinatividade, que é a possibilidade de você combinar mais de 400 peças em linguagem diferente, e uma flexibilidade de você construir essas APIs sem precisar programar, que é a parte do no-code. Que é um exemplo de um fluxo que ele faz leitura de documento utilizando as peças da Google de Document AI, que é a parte de OCR. Ela leva para o Gemini para fazer uma interpretação, uma extração de algum tipo de conteúdo e pode conectar, através de uma API,
para algum RP ou envolver algum humano no processo. Por exemplo, a IA identificou, a gente tinha um caso de atestado, a IA identificou que o atestado é falso, e aí ela leva para o humano tomar um tipo de decisão dentro daquele fluxo, e que ajuda ela a retreinar aquele processo que ela executou. Falei bem rapidamente aqui sobre a plataforma, né? O desafio que a gente lançou, a gente criou um template, né, desses fluxos usando o Gemini, onde o objetivo era criar um chatbot, né, que contasse piadas utilizando a IA generativa. Deixa eu abrir aqui um dos fluxos, né, do pessoal. Tá aqui. Esse aqui já é uma aplicação já configurada, né, dentro do processo da Fluno. O fluxo dela está aberto aqui na esquerda. Depois eu vou pedir ao Rafa para explicar como esse fluxo aqui está funcionando. Mas aqui dentro da plataforma é o que a gente comentou, né? Tem vários bloquinhos de peça. Cada peça vai executar um tipo de ação diferente e ela vai seguir esse fluxo até o final ali, do início ao fim. E aí, quando a gente leva essa interação do fluxo para o usuário, né, para o front-end, a gente tem os resultados de uso aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui um tópico geral. E aí, nesse momento, ele está acionando aquele fluxo que foi configurado lá. Vamos ver se a piada foi engraçada. Não li ainda não. Como vocês chamam um pato que tira só notas 10? Um pato tá inteligente. Não entendi. Vou pedir mais uma vez aqui a IA para a gente ver. Você sabia que deve sempre levar uma calça extra para jogar golfe? Para o caso de você fazer um roll-on. Buraco na primeira tacada. Você explica para a gente o fluxo? Bom, o que ela fez no fluxo aqui? Primeiro, ela selecionou uma peça dummy, que é uma peça que só recebe a informação do front, e criou umas saídas para verificar. Literalmente fez Exatamente. Quase que eu caio aqui. Ela fez, foi só uns ifs mesmo, verificou se a piada que ela selecionou foi de programação, toque ou geral. E nisso ela criou 3 caminhos, dependendo da seleção que ela fez um post para um get, na verdade, para uma URL que ela selecionou de uma base de dados de piadas, selecionou uma piada aleatória dentre essas, jogou para uma peça que cria um templatezinho a partir do que ela teve ali, de retorno desse get, e esse template, abre ele para nós aí, ela fez o comando que usa de input para o Gemini fazer a piada aparecer para a gente, porque a URL que ela pegou, as piadas estavam em inglês. Então, ela basicamente pediu para ele traduzir a piada e ver se ela fazia sentido, ou adaptar ela para português e mostrar para a gente na tela. Aí, basicamente, é isso que a gente tem ali, que ela pegou o resultado dos 3 caminhos, jogou no Gemini e o Gemini soltou o resultado para a gente. E aqui no modelo do Gemini, né, você tem todos aqueles parâmetros que você pode configurar dentro do modelo de linguagem, como top P, a temperatura, né, e a quantidade máxima de tokens que ela vai produzir nesse modelo. O Gemini 1.5, a capacidade de tokens de entrada dele são 1 milhão de caracteres. Né? No Gemini eles contam tokens como caracteres para input. Deixa eu voltar aqui na aplicação. E aí, quando a gente aciona aquele fluxo lá, né, se a gente botar para rodar aqui e escutar essas chamadas, a gente vai ver que ele teve um acionamento aqui, né, passando por cada uma daquelas pecinhas que o Rafa comentou ali, até chegar aqui no Gemini e ele produzir a saída aqui, que vai ser apresentada aqui na tela. Então, a Fluno funciona basicamente nesse formato, de construção de fluxos de processo utilizando blocos prontos de código para poder construir soluções. Agora, do resultado. A gente teve os critérios que a gente tinha definido de avaliação, ia ser criatividade. Deixa eu abrir aqui. Avaliação técnica, né, que seria
como que usou a plataforma, como que entendeu a conexão entre as peças. A avaliação funcional, né, a aplicação tinha que rodar dentro do processo, não poderia estar quebrada. E a avaliação da interface do usuário, que é o que a gente disponibilizou ali dentro do sistema. Das inscrições, apenas uma desses inscritos cumpriu esse objetivo, que é justamente essa que a gente está apresentando, que é a Carla Ferreira. Eu não sei se ela está presente aí agora. Pode vir aqui. A Carla ela interagiu com a gente abriu um canal no Discord, a gente viu que ela estava bem engajada e eu queria que ela explicasse o que ela entendeu da plataforma e também o que ela tentou fazer ali no fluxo de baixo, que ela deixou umas peças soltas aqui e a gente queria entender. Oi? Então, quando eu abri a plataforma depois da inscrição, eu fui basicamente olhando pelos exemplos, né, que eles disponibilizaram uma playlist com várias aulas assim de como usar a plataforma, mas aí para entender exatamente o que eles queriam nesse desafio, eu fui olhando para aqueles exemplos. Então tem um exemplo bem legal que é de história random, em que o Gemini você coloca seu nome, seu sobrenome, a sua data de nascimento, e ele pega os dados de uma API externa, que dá também um nome e um sobrenome de um usuário criado lá, e aí ele junta isso para criar essa história. Então eu tentei usar mais ou menos esse exemplo para o nosso caso das piadas. Então eu peguei uma API em inglês, porque então, tipo, o banco de dados em português eu achei poucas piadas, algumas eu olhava assim e falava, que piada ruim. Aí as em inglês estavam um pouquinho melhor, estava um pouquinho mais fácil de eu conseguir implementar também. Aí por isso que eu peguei essas em inglês. Eu podia ter colocado para a saída ser em inglês também, né? Porque aí talvez fizesse algumas ficassem com mais sentido, né? Mas eu achei que traduzindo poderia ficar melhor para apresentar aqui, porque nem todo mundo é fluente. Então, tipo assim, se você não entender a piada, tudo bem. A piada pode ser só ruim mesmo. Talvez se você entendesse inglês, você também não ia achar graça. Então tá tudo bem. Mas a ideia foi isso que ele explicou do fluxo. Então, eu pego numa URL que eu coloquei. Essa URL ela já divide pelos esses tópicos para mim, se é uma piada de toque-toque quem é, se é uma piada de programação, ou se é uma piada geral. Então, tipo assim, aqui né? Já me fala se é programação geral ou de toque-toque. E aí eu só tentei dividir, porque aí cada vez que já pegava dividido, a hora que chegasse no Gemini, ele já ia saber dividido também. Não, legal. Você arrastou umas peças ali embaixo, né? Você tentou fazer alguma coisa? Ou... Então, é porque eu queria também colocar alguns trocadilhos, que no geral o meu tópico de piadas preferidas é trocadilhos, né? Aí eu achei um site que tinha trocadilhos em português que eu achei alguns engraçados. Só que aí eu fui pegar esses trocadilhos nesse site, eles não estavam num formato bacana, né? Que eles estavam só listados, tipo assim, como se fosse um post no Twitter. Eles só davam, tipo, um ponto e o texto. Aí eu teria que fazer isso para uma planilha. E aí esses blocos aqui foi o que eu comecei a pensar para ler essa planilha. Só que aí acabou que, assim, final de semestre, eu não tive tempo suficiente para me dedicar a fazer essa planilha. Aí eu acabei ficando só nesse site que já estava ok. Não, legal. E hoje você faz estágio ou ainda não? Eu sou monitora aqui de um projeto de pessoas com deficiência, mas atualmente estou só na faculdade mesmo. Entendi. Como você ganhou em primeiro lugar, né? Um dos prêmios alternativos seria uma vaga de estágio na Fluna. Se você tiver interesse, a gente está te convidando para fazer parte do time da Fluna. É só dizer depois, você já pode avaliar, a gente conversa mais sobre. A gente conversa. A premiação está aqui. Os 3 prêmios, exatamente. Cumpriu todos os critérios da premiação, tanto de primeiro, segundo e terceiro lugar ali dentro dos critérios que a gente criou. Obrigada.
A gente vai deixar as contas que criamos, mas os prêmios, o primeiro era um Kindle, geração 11, o segundo é um smartwatch, o terceiro é um carregador portátil, se não me engano, uma base de carregador portátil. A gente acrescentou no kit, pela Google, né, uma blusa da Google e também uma blusa da Fluna. É isso. Pode dar um abraço? Obrigada.